Um pouco também dessas demissões que estão acontecendo com essas grandes big techs, até porque a própria Amazon anunciou ontem a demissão aí de mais de 10 mil funcionários e, quase que eu bati a mão na minha caneca aqui, inclusive do setor ali da própria Alexia também, né? Vão ter algumas demissões em várias partes da empresa, mas esse é um movimento que a gente viu que está acontecendo em grandes big techs, né? Não só a Amazon, Twitter que tem funcionário já falando que pode ser que quebre, né? Tem gente aí falando que o Twitter pode quebrar diante de tanta tamanha redução. A gente viu isso acontecendo no Grupo Meta, enfim, várias outras grandes empresas aí de tecnologia e redes sociais. Queria entender um pouquinho da sua visão, principalmente aí sobre esse movimento, né? Qual será o futuro das Big Techs diante dessas reestruturações todas? Boa, vamos lá. Eu acho que 2022 nos lembrou que ações de tecnologia, ou o setor de tecnologia é um setor de beta alto. O que isso quer dizer? Ele oscila mais do que a média do mercado. Isso quer dizer o seguinte, quando cai, ele também pode cair mais do que a média de mercado. Muita gente olhava para as Big Techs como se fosse um porto seguro, como se fosse a coisa mais segura do mundo, né? Você investir Google, Amazon e por aí vai. Mas não, essas empresas elas são empresas de crescimento e elas negociam a múltiplos de crescimento. E a partir do momento que elas não entregam esse crescimento, elas deveriam negociar a outro patamar de múltiplos, né? Ou seja, você paga pelo crescimento, mas ele não vem crescimento. Você tem uma boa empresa, uma empresa geradora de caixa, mas ela não está te entregando crescimento, né? Quanto é que uma boa empresa geradora de caixa eventualmente deveria negociar? Né? Não é a mesma coisa que uma empresa que entrega muito crescimento. Então hoje houve uma reprecificação dessas empresas em bolsa. Em termos de operação, o que a gente viu, com algumas exceções, em especial o Facebook realmente chamou a atenção mesmo, foi a luz laranja lá foi ligada, mas em geral, essas empresas somente crescendo menos, tá? Ainda extremamente saudáveis, com caixa, as grandes, tá? Com caixa ainda crescendo, mas crescendo um pouco menos, tá? Com bons resultados, mas tendo que se ajustar. O mundo mudou, né? Aquela ideia de juros zero já não existe mais. O dinheiro ele tem um custo, né? Então, ou seja, tem um custo eu alocar recursos em colocar videogame, mesa de sinuca e contratar um monte de gente para um monte de projeto que não se mostra lucrativo, ou que não tem uma perspectiva de se tornar lucrativo. Hoje já não dá mais para fazer isso, e essas empresas começaram a racionalizar muito as suas operações. E aí, claro, pontualmente cada caso é um caso. A Amazon é um gigante, emprega muita gente, cresceu muito durante a pandemia, contratou muita gente durante a pandemia, aí a concorrência aumentou, mais empresas começaram a operar com alguma qualidade o e-commerce, isso começou a competir com a Amazon, então o crescimento esperado não veio, ela tem que equacionar. Da mesma forma, outras empresas de tecnologia também têm como equacionar. Como eu vejo, sinceramente, para a economia, como extremamente saudável. Tá? É extremamente saudável que isso aconteça, evita a bolha, controla um pouco o aumento de salários nos Estados Unidos e ajuda, inclusive, o Fed na sua missão aí de controlar a inflação. E aí, é um remédio amargo, é ruim no curto prazo? Claro que é. Mas a médio e longo prazo permite que, em algum momento, essa taxa de juros americana comece a ceder, né, e aí a gente volta a ter. Então, assim, faz parte do ciclo normal de economia, vejo como saudável, tá? E é uma tendência que a gente deve continuar vendo ainda pelos próximos meses, ao passo que a economia americana ela ainda, de fato, desacelera. Lembro só que, obviamente, também as empresas americanas, em especial as de tecnologia, não ficam somente restritas aos Estados Unidos. Então, ao passo que existe alguma tese aí de que os países emergentes, por já estarem começando a reduzir juros, né, num outro ciclo de política monetária, possam ter aí um protagonismo em 2023, não sei se o Brasil especificamente, mas os emergentes possam ter um protagonismo em 2023, e essas empresas são muito globais, então eventualmente se nos Estados Unidos as coisas não vão tão bem, em outros países pode ser que vão bem, e aí equaciona isso, então eu acho totalmente normal e inclusive saudável isso que vem acontecendo.